nós pensamos no 7 de setembro, penso que tem uma questão muito importante. 7 de setembro não é propriamente a independência. A independência implicaria em algo muito maior do que aconteceu ali. O nosso 7 de setembro significa a nossa emancipação política em relação a Portugal, que era a nossa metrópole. Nós, portanto, não tínhamos emancipação, não tínhamos autonomia política em relação a Portugal. Porque quando nós falamos em independência, devemos pensar numa independência social, numa independência econômica. Isso de fato não aconteceu. Eu diria que muito pelo contrário. Nós recebemos uma pesada herança colonial. Uma herança colonial que, de certa forma, ainda está viva na sociedade brasileira, na nossa economia, no nosso campo político. Então, portanto, a primeira referência que devemos ter em relação a essa data é que ela significa muito mais uma emancipação política do que propriamente uma independência. Algo muito importante que começa com o 7 de setembro é a construção do Estado Nacional Brasileiro. Isto sim devemos levar em consideração. A nossa estrutura institucional, como somos politicamente e administrativamente. Isso começa com o 7 de setembro, quando tivemos a autonomia, tivemos a liberdade para a nossa organização política e administrativa. E o começo foi muito difícil, né? Inclusive o primeiro imperador, porque nós nascemos como uma monarquia, o nosso primeiro imperador, ele vai abdicar. E viveremos um período de transição muito difícil, que é chamado historicamente pelas regências. Mas é um período importante de uma vivência, de uma experiência de autonomia para aquela sociedade, para aquele Estado nacional que estava emergindo. Importante também distinguir entre Estado e nação. A nação já existia, o Estado passa a ser criado a partir do 7 de setembro. O grande dilema, a grande herança que o Brasil recebe como Estado e como nação é lidar com o problema do latifúndio, que de alguma forma ainda é permanente, e o tema da escravidão, que muitas vezes será adiado em várias oportunidades, desde a emancipação política, esteve na ordem do dia a emancipação, a libertação dos escravos. Importante dizer que naquele momento da emancipação política do Brasil, de alguma forma a escravidão unia os interesses das elites brasileiras. E essas elites de origem colonial vão preservar a escravidão. O Brasil vai ser um dos últimos países do sistema internacional a abolir o trabalho escravo junto com Cuba. Você deve estar pensando, temos muito pouco para comemorar em relação ao 7 de setembro? Penso que não. Acho que o grande valor do 7 de setembro é o seu aspecto simbólico, né? Como o momento em que a nação pode parar, pensar e refletir sobre não apenas a sua história, não em relação ao passado, mas o que está acontecendo agora com a sociedade brasileira, no campo da política, no campo da economia e no campo mais amplo da própria sociedade, e projetar um futuro diferente. Então vejo que o grande valor do 7 de setembro é exatamente esse, é um valor simbólico de um momento, quase que uma consagração, da exaltação, da reflexão sobre a própria nação. A nação redefiniu seus projetos, redefiniu uma agenda, recolocar a questão da educação no centro dessa agenda social, dessa agenda econômica. Portanto, não vamos transformar o 7 de setembro numa página em branco. O Brasil, como nação, deve recuperar o 7 de setembro como um momento auspicioso para se repensar enquanto nação, enquanto Estado.